São Paulo vive uma manhã diferente nesse feitiço do tempo que estamos vivendo já desde que começou essa loucura da pandemia ter chegado ao Brasil. São Paulo registra dentro do Brasil o maior número de casos. A capital é o epicentro desse epicentro que é o estado de São Paulo. As autoridades estão aturdidas e a população então nem se diga. Muita gente hoje saiu de casa com carros de placas que não poderiam circular. Tudo porque foi feito em cima da hora, não houve o tempo necessário para que todas as pessoas tomassem conhecimento de como vai funcionar esse rodízio. Quem estava já acostumado com aquele rodízio de placas, né? 1 e 2 na segunda, 3 e 4 na terça e assim por diante, hoje se depara, como é dia ímpar, com a permissão para circulação apenas de carros com placas de final ímpar. Mas tem muita gente com final par que não sabia e que está saindo de casa e certamente vai receber a multa depois para recorrer. Embora aí seja difícil o recurso, né, já que todos deveriam ter tido conhecimento da mudança nas regras e esse rodízio mais radical que a Prefeitura de São Paulo implantou para tentar diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Queremos crer que quem sai de casa, principalmente em horas mais matutinas, 5, 6 horas da manhã, 7 horas, tem o que fazer. São pessoas que trabalham em serviços que são considerados essenciais ou aqueles que estão permitidos. Mas muita gente, talvez, né, que não precise tanto ficar em casa ou sair de casa, saia. É a expectativa da Prefeitura, né, de que essas pessoas que não têm a necessidade fiquem em casa. Vamos ver no que dá, ainda vamos precisar de alguns dias para avaliar corretamente os efeitos dessa medida drástica adotada aqui em São Paulo, que para mim antecede um lockdown, que seria aí um fechamento total e pelo número de casos até se justificaria, mas numa cidade e estado como São Paulo é muito complicado adotar medida mais drástica do que essa do rodízio. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes da Rádio Bandeirantes. E enquanto você traça esse quadro aqui muito correto para os nossos ouvintes, José Paulo, eu estou olhando aqui na tela da Band, no Bora Brasil, imagens de pancadão que aconteceu na periferia de São Paulo durante as madrugadas deste final de semana. A gente está falando de dois mundos, não é? E hoje eu queria começar aqui falando a respeito da quarentena no estado de São Paulo. A gente levou ao ar no Primeira Hora uma matéria com o repórter Lucas Herrero, contando que, por exemplo, na Argentina, o nosso vizinho aqui, com condições muito semelhantes à do Brasil, em termos até de deficiência na condição de combater o coronavírus, o avanço dessa doença não seguiu a mesma proporção que está seguindo aqui. Muito pelo contrário, se a gente olhar também proporcionalmente em relação à proporção da Argentina, o coronavírus ficou contido. Na quarentena do estado de São Paulo, foram mantidas 70% das atividades em todo o estado e o governador sempre fez questão de ressaltar esse fato. E até agora, vamos combinar, né? Ninguém conseguiu apresentar uma solução que seja minimamente plausível para quem mora na periferia, para quem mora em casas que já são superlotadas, para quem viu a sua renda que já era minúscula cair ainda mais nesse momento. Como é que essas pessoas vão fazer? Por enquanto a gente ainda está discutindo teoria. O governador João Dória chegou a sinalizar, ou pelo menos passou essa mensagem, não é? Com a possibilidade de que a quarentena seria flexibilizada a partir do dia 11 de maio, também conhecido como dia de hoje. Isso não aconteceu e quando ele sinalizou isso lá atrás, também passou para a sociedade uma mensagem de que as coisas estavam acalmando por aqui. Ele estava num momento de muita pressão, porque o presidente Jair Bolsonaro estava ali no auge da pressão colocada sobre os governadores sobre abrir ou não a economia. E é nesse caldo aqui que a gente está. Enquanto a gente observa hoje, segunda-feira, vários países da Europa devagarzinho retomando a atividade, retornando à normalidade, aqui ainda essa saída não é clara, não tem data e não tem modelo também. E é dessa forma que a gente começa mais uma semana nessa quarentena aqui no nosso país. Cláudio Humberto, bom dia, Cláudio. Muito bom dia a todos, bom dia, Thaís. Olha, a gente observa à distância, né, a situação que São Paulo enfrenta,
que é uma situação que interessa a todo o país, por São Paulo ter se tornado o epicentro da pandemia de coronavírus aqui no Brasil. O fato é que as ações do governo de São Paulo, das autoridades de São Paulo, fracassaram no combate ao coronavírus. Se fosse diferente, nós não estaríamos assistindo o avanço incontrolável, praticamente incontrolável, do coronavírus no estado de São Paulo, na capital, e é por isso que é tudo muito estranho, né? Quando a gente verifica o rodízio sendo implantado, sendo reintroduzido na rotina do cidadão paulistano, mostra de um lado, né? Mas eu acho que esse lado é o que predomina, mostra que as autoridades da prefeitura, as autoridades municipais de São Paulo, meio que estão dando como um fato consumado de que o isolamento está sendo desrespeitado. Então, já que está todo mundo na rua, vamos voltar à normalidade, entre aspas, né? Incluindo essa questão do rodízio. Eu acho que já passou da hora de São Paulo tomar atitudes mais drásticas com relação a isolamento, a confinamento, a proibição das pessoas. Essa história de recomendar isso, recomendar aquilo, né? Numa atitude para parecer democrático, para parecer, ou no exercício do democratismo, né, que a gente também assiste nessas horas, me parece que não é a solução mais adequada para este momento de São Paulo. Os paulistas, os paulistanos em particular, estão muito assustados com o avanço da doença e as autoridades precisam tomar mais juízo, precisa ter mais juízo nessa hora. É hora de parar com ações de marqueteiros, etc., e cuidar mesmo do combate objetivo à doença. Bom, a cidade de São Paulo parece desejar medidas mais drásticas, né? Tanto é assim que o prefeito da capital inaugurou esse rodízio mais rígido a partir de hoje. A grande dúvida que existe a partir desse rodízio é se ele servirá para tirar pessoas ou carros das ruas. Uma coisa é tirar o carro, outra coisa é tirar as pessoas. Carros certamente deixarão de circular. Metade da frota está proibida de circular hoje, com aquelas exceções que foram, aliás, muito ampliadas ao longo da última semana, mas com as exceções mesmo assim, em média, metade da frota de automóveis deve sair de circulação em São Paulo. Pelo que eu consegui hoje ver ainda na cidade, a movimentação está mais tranquila mesmo. Agora, durante o final de semana, foi uma loucura, né? Tinha muita gente andando por São Paulo. E não era só na periferia, não. Porque a gente, às vezes, também tem mania de culpar, porque na periferia isso, porque na periferia aquilo. Era na cidade toda, né? Gente em todo lugar, fazendo fila em porta de floricultura, fazendo fila em porta de açougue para comprar frango assado, na porta do supermercado. Enfim, vida que segue. Vida quase que normal, né? Eu confesso que eu não sei se as pessoas estão com tanto medo assim. Me parece que aquela fase mais intensa do medo, para muita gente, passou, né? Acho que a sensação da máscara também deu uma certa sensação de segurança para muita gente, né? Agora com a máscara, nada de ruim vai me acontecer, não corro mais risco tão evidente assim de contaminação. Bora viver, né? Não sei, me parece que é mais ou menos por aí. Vamos avaliar. Acho que há um desejo da Prefeitura de São Paulo por medidas mais drásticas, ainda não correspondido, digamos assim, pelo governador de São Paulo, João Dória, que sabe da gravidade que vai significar parar ainda mais São Paulo. Afinal de contas, tem a pressão federal, tem a pressão de todos aqueles empresários que foram com o presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, que estão praticamente todos aqui em São Paulo, todos eles pressionando o governo do estado a relaxar as medidas. Se não relaxar as medidas, a pelo menos não endurecê-las a partir de agora. Tem uma pressão legítima do comércio assustada com o que está acontecendo, com os indicadores, com as perdas de receita e tudo mais. Então não é mesmo uma decisão fácil de ser tomada. Mas não sei se escaparemos dela. O próprio governador de São Paulo, na sexta-feira, deixou isso em aberto. Dependeria da colaboração, digamos assim, da população a quarentena, ao isolamento social. E isso, basicamente, não está acontecendo, pelo menos não na medida em que deveria acontecer. Agora, também tome muito cuidado em tratar essas pessoas como se fossem, como tem acontecido em algumas circunstâncias, como se elas fossem simplesmente pessoas que estão querendo desrespeitar a quarentena, por livre e espontânea vontade. É claro que tem muita gente que se reúne para fazer festa, para fazer churrasco. Estava vendo aqui agora no portal G1 um jogo de futebol no litoral, com um jogo de futebol de várzea, né? Com uma plateia enorme. Aí realmente não tem muito jeito, né?
Não dá para explicar para essas pessoas que isso não pode acontecer, né? Se o cara chegou nessa idade, a essa altura aqui do campeonato, não entendendo isso, não vai ser a partir de agora que ele vai entender por bem, né? Talvez só por mal. Por mal, trata-se de exigir com autoridade que eles saiam dali. Agora tem muita gente que precisa tocar a vida, que não tem mais como comer, que não tem mais como se sustentar. E esse é um nó que as autoridades não conseguiram resolver, nem em nível federal, nem em nível estadual. No sábado, eu e o Zé Paulo entrevistamos um representante da FEComércio aqui, lembrando que nada, ou praticamente nada do dinheiro que foi prometido para pequenas e médias lojas, comércios, chegou até agora. Não chega. O dinheiro não chega, eles não têm como continuar sobrevivendo. Prometeram linhas de financiamento, mundos e fundos, mas a cor do dinheiro até agora, eles não viram. 8h11, a expectativa da Prefeitura de São Paulo é que hoje, com esse novo rodízio, 60% do isolamento seja atingido na cidade de São Paulo, que é considerado um passo importante pelos administradores públicos aqui da capital. Nós temos uma cidade com realidades muito diferentes, tanto é que a Thaís mencionou, e nós trouxemos aqui no Primeira Hora, o depoimento de um ouvinte da região do Campo Limpo, zona sul aqui da cidade de São Paulo, dizendo que não conseguiu dormir essa noite de domingo para segunda-feira por causa de um baile funk, um pancadão que acontecia no meio da rua. Então, isso não é uma exclusividade do Campo Limpo, tem acontecido, a gente tem registrado aqui a reclamação de ouvintes da Rádio Bandeirantes desse problema. E você imagina só, se é difícil conter um pancadão durante uma pandemia, como é implantar uma restrição maior na cidade de São Paulo, para que ela tenha efetivamente efeito, para que ela tenha algum resultado, né? Como é que você vai isolar os bairros? Vai ter polícia, vai ter corda suficiente para fazer esse isolamento? Vai ter cone suficiente para fazer esse isolamento, né? Então, essa é uma pergunta importante a ser respondida, porque nós estamos numa cidade imensa e claro que esse é um fator que dificulta muito as coisas. Em relação a esse rodízio, né? É claro que muita gente pode estar saindo desavisada, mas a grande maioria dos carros com placa final par, que hoje não podem circular, estão recolhidos, né? Ninguém vai sair tomando multa aí, porque a situação não está fácil para ninguém. Tem a pontuação também, né, que o motorista leva ao ser flagrado. Então, essas realidades diferentes, será que estão sendo compreendidas pelos administradores públicos, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da República? Acho que menos ainda, porque ele não tá fora desse debate aí, parece que não entendeu ainda a gravidade da situação. Mas assim, a gente precisa começar a discutir mais a fundo o problema dessas pessoas, né? Como lembrou o Rafael agora há pouco, colabora quem pode. Não é todo mundo que pode ficar em casa. O sujeito às vezes precisa sair de casa, ou porque trabalha no serviço essencial, ou porque está sem dinheiro e precisa se virar de alguma forma, bota máscara, luva e vai para a rua para buscar o sustento da família, não pode ficar parado. Então, essas questões precisam ser tratadas mais a fundo e a gente precisa dividir a cidade de São Paulo, a gente precisa cortar aí a cidade de São Paulo para saber onde está o foco do problema e como nós vamos agir em cada uma das regiões. É diferente decretar o lockdown num bairro nobre e num bairro da periferia. São realidades completamente diferentes. A gente não viu esse debate ser iniciado ainda. Aliás, hoje o Rio de Janeiro começa também bloqueios, não é, Pedro? Na cidade, são bloqueios de ruas, não há rodízio por lá, é cada cidade encontrando a sua saída, mas bloqueando avenidas importantes em determinados bairros e com a possibilidade de que apenas os moradores ali vão ter que mostrar um papel, alguma coisa confirmando que eles moram por lá, circulem também de carro. As cidades estão tentando achar soluções para diminuir a disseminação do vírus. Qual delas vai dar certo, a gente vai descobrir, infelizmente, na prática. E você falava sobre máscaras, não é, Pedro? Se as máscaras são tão efetivas assim, por que a obrigatoriedade do uso de máscaras não veio lá atrás, no começo do isolamento social obrigatório? Se ela não é tão efetiva, talvez a máscara esteja comunicando às pessoas uma sensação de falsa segurança. Porque agora está todo mundo de máscara e parece que se você está de máscara, pode sair e viver a sua vida normalmente, sair na rua, que nem falou o Rafael, pegar fila para comprar frango assado no domingo, porque está com uma máscara. Isso também não está claro e eu acho que é uma comunicação, de novo, truncada que a gente está fazendo, né? Desde o começo, né, não está clara, porque o que diziam as autoridades de saúde? Não, a máscara é só para profissionais de saúde e para pessoas infectadas. De repente, vem o exemplo, principalmente do Oriente, onde há o costume
ao hábito do uso da máscara. E a máscara não é proteger quem a usa só, é proteger quem está próximo de quem está com a máscara. Esse é que é o ponto principal. Agora eu você acho... tem toda a razão. Estar com a máscara não significa que está imune a qualquer vírus, né? Mas protege, né? Sem dúvida nenhuma que protege. Se a máscara for aquela recomendada mesmo para esse caso, protege. O efeito é muito positivo mesmo. Agora, eu acho constrangedor, está chegando no Brasil hoje, eu acho, né? 15 milhões de máscaras fabricadas na China. E a gente é tão simples fabricar uma máscara que é constrangedor para um país como o Brasil, com 210 milhões de habitantes, com um parque industrial têxtil relevante, né? ainda é relevante, tem muita coisa que já é feita lá fora, etc. e tal, mas é impressionante como somente agora, depois de 60, 70 dias de pandemia, está chegando no mercado 15 milhões de máscaras compradas na China. Quer dizer, nesses 60 dias, esse foi um período mais do que suficiente para que o governo federal, os governos estaduais, até o próprio a nossa indústria têxtil, né, a própria indústria se mobilizasse, né, Zé, para produzir isso. Não é possível, é uma vergonha o Brasil ter que atravessar o mundo para comprar máscara de tecido, fácil de fazer.